Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Andreia e agora nós vamos estudar a primeira parte sobre a aula 10. O tema dessa aula é corrente contínua versus corrente alternada. Para iniciar a nossa discussão, eu vou apresentar para vocês alguns gráficos, algumas formas de onda, para a gente tentar entender qual que é a diferença entre um sinal que é contínuo e um sinal que é alternado. Então, por enquanto, gente, eu estou falando de corrente contínua versus corrente alternada. Mas nós podemos estender esse raciocínio para tensões também. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso na próxima tela. Mas, por enquanto, então, vamos simplificar e pensar aqui na corrente apenas. Então, vamos imaginar aqui, nesse gráfico, que nós temos no eixo X o tempo e no eixo Y nós temos, então, a corrente nessa nossa análise. Corrente, nós sabemos que medimos em ampere. Então, aqui temos tempo e aqui no eixo Y, corrente. Essas duas formas de onda que vocês estão vendo, a que está em verde e a que está em vermelho, elas são formas de onda que representam correntes contínuas. Olha só, a verde, vocês estão vendo aqui que ela tem um valor constante? Ela sempre vai ter um mesmo, por exemplo, você pode pensar que aqui seja um valor de corrente de 10 ampere. Ela sempre vai ter esse mesmo valor de 10 ampere, não importa o instante de tempo que nós estivermos analisando. Então, ela é constante e contínua. Não confundam esses dois termos. Constante é que ela não muda de valor à medida que o tempo vai passando. Agora, contínua, a gente pode afirmar que ela é contínua, gente, porque ela sempre vai existir, essa corrente sempre vai existir em um mesmo sentido. Então, pensando lá no movimento ordenado dos elétrons que constitui a corrente, esses elétrons eles sempre vão se movimentar para o mesmo sentido, não vai haver alteração de sentido no movimento dos elétrons. Olha aqui essa outra forma de onda, a vermelha. Aqui vocês estão vendo que ela não é constante. Ela começa aqui em zero, tá vendo? Aí ela vai crescendo até um valor aqui e depois desse instante de tempo, ela assume valores constantes. Essa forma de onda vermelha, ela também é contínua, apesar de não ser constante. Por quê? Porque ela só assume valores de corrente positivos. Não existe aqui em nenhum momento o gráfico passa para o lado de baixo aqui dos valores que representam correntes negativas. Então, nós só temos correntes positivas. Isso indica que nós só temos corrente para um mesmo sentido. Agora, nós podemos imaginar outras formas de onda aqui também. Vou considerar aqui com vocês, vou desenhar em roxo uma outra possibilidade de forma de onda qualquer. Vamos imaginar que temos uma corrente aqui em um valor maior e ela começa a decrescer, começa a diminuir. Aí chega um ponto aqui que ela fica constante, depois ela começa a diminuir de novo, até chegar em zero. Essa forma de onda aleatória que eu desenhei aí em roxo, ela não é constante, porém ela é contínua, porque em nenhum momento ela passou aqui para o lado de baixo do eixo. Então, não temos valores de corrente negativos, só temos correntes positivas. Vamos ver agora um exemplo de forma de onda de corrente alternada, para a gente visualizar melhor a diferença? Então, olha só, essa é uma forma de onda senoidal, que é uma forma de onda bem comum que nós usamos em diversas aplicações. Essa forma de onda, note que tem partes aqui que ela apresenta, essa corrente apresenta valores positivos e tem partes que a corrente apresenta valores negativos. Então, daí que vem esse nome, corrente alternada, porque ela alterna. Ora ela apresenta valores positivos, ora ela apresenta valores negativos. Então, vou colocar aqui, ó. Nesse semiciclo, onde eu coloquei esse mais, as correntes apresentam valores positivos.
e aqui nesse outro semiciclo, que eu coloquei o menos, as correntes apresentam valores negativos. Então, aqui, ó, começa de 0, aumenta até um máximo positivo, depois ela vai diminuindo até chegar em 0 de novo. Aqui ela começa a aumentar, só que agora ela começa a aumentar em um outro sentido. Chega no máximo dela aqui negativo e depois ela vai diminuindo de novo até voltar a ser 0. Vamos ver outras formas de onda alternadas? Olha só, aí nós temos a forma de onda quadrada e nós temos também a forma de onda triangular. Todas essas são exemplos de formas de onda que alternam. Precisa necessariamente ser simétrica dessa forma, ser bonitinha assim? Não, eu poderia pensar aqui em um outro sinal que tem aqui uma forma qualquer. Vou desenhar aqui com vocês, e ora ele está positivo, ora ele está negativo. E isso é um sinal alternado, certo? Para vocês entenderem melhor essa questão do sentido de fluxo de elétrons que eu comentei com vocês, eu coloquei aqui essa figura. Vejam que nós temos aqui uma fonte de tensão contínua e nós temos ela alimentando uma carga, tá? Aqui em inglês, né? Load representa uma carga. Notem que os elétrons, eles estão se movendo sempre no mesmo sentido, nesse sentido horário que nós estamos vendo aí na animação. Então, isso representa uma corrente contínua. E se nós formos pensar na alternada? Olha só o que está acontecendo. Gente, aqui a gente tem uma fonte de tensão alternada, aqui nós temos essa carga, e agora, olha, uma hora o elétron está aqui para um sentido e depois ele inverte o sentido de movimentação dele. Então, isso caracteriza um sinal alternado. Nas animações da tela anterior, vocês observaram que próximo à fonte contínua tinha uma sigla DC e próximo à fonte alternada tinha a sigla AC. Vamos entender o significado então dessa nomenclatura. DC, gente, vem do inglês Direct Current. E o AC vem do inglês também Alternating Current, ou seja, essas siglas estão relacionadas às grandezas de corrente. DC significa corrente contínua e o AC significa corrente alternada, traduzindo do inglês. No entanto, apesar dessas siglas estarem relacionadas à grandeza de corrente, é comum em elétrica nós usarmos os termos DC e AC para falar sobre corrente ou sobre tensão. Então, por exemplo, se você vê em algum lugar escrito corrente DC, significa uma corrente contínua. Agora, se você olhar e tiver escrito tensão DC em algum lugar, quer dizer tensão contínua. Da mesma forma, nós podemos pensar no ambiente alternado. Então, olha só, corrente AC, temos uma corrente alternada, tensão AC, temos uma tensão alternada. Eu coloquei aqui embaixo para vocês alguns exemplos que lembram a gente aplicações de grandezas contínuas e grandezas alternadas. Então, olha só, para contínua, eu coloquei aí desenhos de pilhas e baterias, e para alternada, eu coloquei uma linha de transmissão de corrente alternada. Existem também linhas de transmissão de corrente contínua, mas a maior parte, realmente assim, a grande maioria das linhas de transmissão no Brasil atualmente, elas são de corrente alternada. Aqui nós temos o transformador. Esse equipamento aqui é um transformador de distribuição bastante comum nos postes, né, do ambiente urbano mesmo que nós vemos. Esse equipamento, ele funciona apenas com corrente e tensão alternada.
E aqui embaixo nós temos a representação de uma tomada mesmo de uso doméstico. Essa tomada fornece para a gente tensão alternada. Então, só para citar alguns exemplos mais pontuais, existem alguns equipamentos que, apesar de a gente conectar eles na tomada que fornece tensão alternada, eles funcionam a partir de grandezas contínuas. Por exemplo, o carregador de celular, de notebook, esses equipamentos, eles próprios têm um circuito que faz a conversão da grandeza alternada em contínua. Por quê? O nosso computador, o nosso celular, eles funcionam a partir de grandezas contínuas. O seu videogame, a televisão, esses eletrônicos, apesar de serem alimentados em alternada, eles vão fazer o uso final ali da energia na forma contínua. Agora você pensa, todos os equipamentos na sua casa, vamos pensar assim, ambiente doméstico, fazem essa conversão para o ambiente contínuo? Não necessariamente. Nós temos alguns equipamentos que funcionam, evidentemente, diretamente em corrente e tensão alternada. Por exemplo, quando nós imaginamos lâmpadas, dependendo do tipo de lâmpada, por exemplo, a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, elas operam em ambiente alternado mesmo. O motor, por exemplo, da geladeira, ele é um motor que opera também em ambiente alternado. Agora, eu vou explicar para vocês brevemente como nós podemos obter tensão contínua e como nós podemos obter tensão alternada. Começando então pela contínua. De uma forma bem básica, a ideia de fonte de tensão contínua pode ser inicialmente compreendida como a separação entre cargas positivas e cargas negativas. Então, imagina, só uma ideia inicial para você entender o conceito. Imagina que você tem uma região com cargas elétricas negativas concentradas e depois você tem um outro local, uma região com cargas elétricas positivas concentradas. A partir dessa concentração de cargas com sinais diferentes, você consegue criar uma diferença de potencial elétrico, que é uma tensão elétrica. Então, podemos dizer que entre estes dois pontos existe uma tensão ou diferença de potencial elétrico. A unidade de tensão ou diferença de potencial é volt, conforme vocês já sabem. Aqui nessa figura, nós podemos enxergar um circuito elétrico bastante simples. Então, nós temos uma fonte de tensão contínua, representada por uma bateria. Aqui nós temos ligada a ela um fio condutor que está servindo para alimentar uma lâmpada. Notem que nós temos aqui na bateria um polo negativo e um polo positivo. Os elétrons, eles saem do polo negativo, fluem aqui pelo fio condutor e chegam no polo positivo da bateria. Dentro da bateria acontece uma atividade que tem natureza química. Pensando, gente, aqui em dar um zoom para enxergar o que está acontecendo com esse fluxo de elétrons no condutor, nós podemos imaginar essa figura aqui. Então, nessa figura, eu coloquei simplesmente a bateria e um fio condutor qualquer, sem a lâmpada. Notem que o que vai acontecer aqui é, se não existisse a bateria, esses elétrons aqui no material condutor, eles se movimentariam, só que eles não se movimentariam de forma ordenada. Eles teriam um movimento caótico, cada um para uma direção e um sentido diferente. E isso não constitui corrente elétrica. Agora, quando nós estabelecemos uma diferença de potencial elétrico aqui,
por meio da conexão da bateria, o que nós fazemos é propiciar as condições para que esses elétrons eles se organizem e formem, constituem a corrente elétrica. Então, de uma maneira simples, você poderia até pensar aqui, ó, que os elétrons, como eles têm cargas negativas, você pode pensar para entender que eles seriam aqui repelidos pelo polo negativo e seriam atraídos, então, pelo polo positivo. E isso, né, constitui a corrente elétrica. O sentido convencional de corrente elétrica que foi adotado, na verdade, é o oposto do sentido verdadeiro dos elétrons. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, o elétron ele está com esse sentido de movimentação, nesse caso, para a esquerda. Só que se nós formos colocar a setinha representando a corrente nessa figura, nós colocamos ela para a direita. Agora, lembra que eu falei aqui que na bateria acontece uma atividade química? Vamos então falar com um pouquinho mais de detalhes sobre como que essa atividade química acontece. Vamos então compreender o funcionamento da pilha por meio desse modelo simplificado que nós chamamos de pilha de Daniel ou pilha de zinco-cobre. Observe os elementos que constituem essa pilha. Nós temos um eletrodo de cobre de um lado e um eletrodo de zinco do outro lado. Estes eletrodos estão aqui mergulhados em solução. Do lado do cobre, nós temos a solução de sulfato de cobre. E do lado do zinco, nós temos a solução de sulfato de zinco. Então, veja, aqui, quando nós pensamos nessa solução em água, nós vamos ver a formação de íons. E aí, esses íons vão ser de cobre, 2+, e SO4, 2-. Do outro lado, aqui na solução de sulfato de zinco, vai acontecer a mesma coisa. Nós temos o ZnSO4. Quando nós pensamos aqui na formação de íons na solução, nós vamos enxergar a formação de íons Zn2+, e SO4, 2-. Aqui nós observamos que foi ligado entre esses eletrodos um fio condutor, aqui nós temos uma lâmpada, e esse fio ele chega aqui até o outro lado, até o eletrodo de cobre. Aqui no meio nós enxergamos uma ponte salina. Depois eu vou explicar para vocês a função dessa ponte salina. O que acontece, pessoal, nessa pilha, para funcionamento da pilha, é uma reação que nós consideramos espontânea. É uma reação de oxirredução. Então, com o passar do tempo, essa pilha vai funcionando, e aí nós vamos ter um outro cenário, que eu vou mostrar para vocês na próxima tela. Após um período de funcionamento da pilha, então, o que acontece é o que nós podemos observar nessa figura. Aqui, do lado da meia célula de cobre, nós vamos observar um fenômeno de deposição. E na meia célula de zinco, nós vamos observar um fenômeno de corrosão. Vamos entender, então, por que que isso acontece a partir do momento que a pilha começa a funcionar. Nós chamamos a parte que tem o cobre, da meia célula de cobre, de cátodo. E a parte da meia célula de zinco chamamos de anodo. O cátodo, que é esse lado de cá, ele é considerado o eletrodo positivo da pilha. E o anodo é o eletrodo negativo da pilha. Bom, nós vamos observar que vai acontecer um processo espontâneo nessa pilha. Então, espontaneamente, conforme vocês podem observar na figura, os elétrons saem daqui da meia célula de zinco e vêm em direção à meia célula de cobre. Vocês sabem que movimento ordenado de elétrons constitui corrente elétrica, é por isso que essa lâmpada aqui está acesa. Bom, nós sabemos então, gente, que desse lado aqui vai acontecer redução. O que que é uma
redução. Reduzir nada mais é do que receber elétrons. Para você não esquecer, lembra sempre da primeira sílaba aqui, ó. Redução é receber elétrons. Já do outro lado, aqui do lado do anodo, nós vamos observar que vai acontecer oxidação. O que é oxidar? Oxidar é perder elétrons. Então, nós temos que o zinco aqui oxida, perde elétrons. Do outro lado, o cobre reduz e recebe elétrons. Como eu disse para vocês, essa é uma equação que acontece, uma reação que acontece espontaneamente. E isso acontece porque esses dois materiais, eles têm potencial de redução diferentes. O cobre, ele tem um maior potencial de redução, por isso mesmo que ele reduz. E o zinco, comparado ao cobre, ele tem menor potencial de redução. Então, como ele tem menor potencial de redução, ele não vai reduzir, ele vai oxidar. Então, é natural, é espontâneo para o zinco perder, oxidar, né, perder os elétrons, e é natural para o cobre, por ele ter maior potencial de redução, ele sofre a redução e ele recebe esses elétrons. Então, é isso que acontece nessa reação espontânea da pilha. Bom, agora vamos entender aqui o que vai acontecer para surgir esse processo de deposição e de corrosão. Note aqui, lembra que a gente falou que essa aqui é uma solução de sulfato de cobre, que tem íons cobre 2+, e SO4 2-. O que vai acontecer aqui? Nós não estamos observando que os elétrons estão chegando aqui? Ora, gente, esses elétrons, ao chegar aqui, vai acontecer essa reação aqui. Esses íons de cobre 2+, mais os elétrons, mais 2 elétrons, desses elétrons que estão chegando nessa parte, eles vão formar o cobre zero. E esse cobre zero, ele vai depositar aqui no eletrodo. Por isso que nós estamos enxergando esse processo de deposição. E o que está acontecendo aqui desse lado? Desse lado, o processo é diferente. Nós temos aqui o zinco, só que aí, ele vai acarretar, né, vai acontecer aqui um processo de oxidação, vai perder elétrons. Então, o zinco, que era zinco zero, ele vai se transformar em zinco 2+, vai se transformar no íon zinco 2+, esse íon fica aqui na solução, e esses 2 elétrons, então, eles vão ser perdidos, né, eles vão vir aqui para o sentido da meia célula de cobre. Então, é por isso que vai acontecer nesse processo de corrosão deste lado. Então, veja, o zinco metálico sofre corrosão. O que era zinco zero vira zinco 2+, mais 2 elétrons. Esses elétrons são perdidos. Bom, agora é importante a gente entender também a função dessa ponte salina. O que está acontecendo aqui com essa ponte salina? O objetivo da ponte salina é fazer o equilíbrio. Então, veja, aqui na ponte salina, nós geralmente temos solução de KCl nesse caso. Bom, KCl, ele vai formar íons. Quais íons nós temos? Nós temos o íon K+, e Cl-. Por que eu disse para vocês que a função da ponte salina é realizar o equilíbrio? Bom, quando vai acontecer nesse processo aqui, gente, de cobre 2+, juntar com os 2 elétrons e voltar a ser cobre zero, esse cobre zero vai se depositar. Então, por causa disso, nós vamos observar que essa quantidade de íons cobre 2+ aqui na solução vai diminuir cada vez mais, né? Porque o cobre 2+ vai juntar com os elétrons e voltar a ser cobre zero. Então, como a gente está reduzindo a quantidade de íons positivos aqui nessa solução, essa solução ela vai ficando cada vez mais negativa e cada vez mais diluída.
E o que vai acontecer do outro lado? Do outro lado acontece outro processo, porque aqui nós estamos vendo que o Zn0 vai virar Zn2+, mais os dois elétrons. Então, esse processo que transforma Zn0 em Zn2+, vai fazer essa solução aqui ficar cada vez mais positiva, porque os íons N2+, cada vez mais vão ficar aqui nessa solução, né? Por causa que fica acontecendo essa reação aqui. Então, essa solução, ela tá ficando cada vez mais positiva e cada vez mais concentrada. Então, é aí que a gente entende a função da ponte salina. A ponte salina, para tentar manter o equilíbrio, o que que ela vai fazer? A gente não falou que essa solução de cá tá ficando cada vez mais negativa? Então, nós vamos observar que os íons K+, eles vão vir para cá, para essa solução. E por outro lado, como essa daqui está ficando cada vez mais positiva, os íons Cl- vão vir para cá, para tentar então manter esse equilíbrio. Então é esse o processo que acontece na pilha, essa é a reação espontânea de oxirredução. É um processo químico, né, que a partir daí nós obtemos corrente elétrica e energia elétrica. Bom, gente, esse processo ele vai acontecendo espontaneamente, só que tem um final. Nós sabemos, né, que a pilha ela tem um período de duração, depois ela se descarrega, nós falamos. E para poder, por exemplo, recarregar uma bateria, o que que nós temos que fazer? Esse processo de recarga não é um processo espontâneo. O processo de recarga, ele é um processo que nós temos que conectar essa bateria na energia, né? Nós temos que fornecer energia elétrica para ela, para poder acontecer os processos químicos e recarregar a bateria. Então, o processo de recarga não é espontâneo. Agora, esse processo que nós vimos aqui, que é o processo da utilização da energia química sendo transformada em elétrica pela reação de oxirredução, ele sim é espontâneo. Vamos agora entender como podemos obter uma tensão alternada. Para entender esse processo, é preciso que nós saibamos que existe uma relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. O ambiente elétrico influencia o magnético e vice-versa. Bom, então nós vamos estudar dois conceitos fundamentais ligados à área de eletromagnetismo. O primeiro conceito está escrito aí, olha só. Um fio condutor de corrente produz um campo magnético em sua vizinhança. Qualquer fio condutor por onde flui uma corrente, gente, vai ter em sua vizinhança um campo magnético que é produzido pela corrente que flui por esse fio. Olha aqui. Eu tenho nesse caso, nesse desenho, um condutor. Esse condutor aqui, ó, ele é retilíneo, tá vendo? E nós temos aqui, representado por essa seta, com o sentido para a esquerda, uma corrente I fluindo por esse condutor. E aqui em volta, com essas linhas azuis, nós podemos enxergar as linhas de campo magnético que se estabelecem ao redor deste condutor. Olha só, aqui nós temos um outro exemplo. Nesse lado, no desenho da direita, o nosso fio condutor, ele não é retilíneo. O nosso fio condutor, ele está em formato de uma espira. Nós falamos que ele constitui uma bobina. E como está passando uma corrente por essa bobina, nós vamos ver o surgimento de campo magnético ao redor dela. Esse campo magnético está representado pela linha em azul. Como que a gente sabe o sentido das linhas de campo magnético que surgem devido a esse fluxo de corrente? Para isso, gente, a gente pode usar uma regra bastante famosa chamada regra da mão direita. É bem simples de aplicar essa regra. Você pega a sua mão direita e aí você vai usar aqui a relação com seus dedos
para entender qual que vai ser o sentido das linhas de campo magnético que surgem ao redor do condutor. Então, nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro desenho que está à esquerda, note que a corrente ela está no fio retilíneo. Então, aqui, ó, você pode colocar o seu dedo polegar da sua mão direita na direção e sentido dessa corrente I, virado aqui, então, para a esquerda. Então, pega a sua mão direita e coloque o polegar nessa direção. Agora, os outros 4 dedos seus indica o sentido das linhas de campo. Tá vendo aqui essas linhas de campo que estão desenhadas em azul? Elas, então, esse sentido delas pode ser obtido a partir dos outros 4 dedos. Olha só, essa situação está aqui representada por essa mão. Vejam, então, que nós temos aqui o polegar no sentido da corrente e esses 4 dedos aqui, entre aspas, abraçando o fio, indicam para nós o sentido das linhas de campo magnético. E agora, nessa outra figura que nós temos aqui do outro lado. Agora, gente, como a nossa corrente ela não está mais num fio retilíneo, nós podemos inverter. Nós podemos pegar a mão direita, sempre a mão direita. E aí, você vai colocar os seus 4 dedos no sentido do fluxo da corrente na espira. Então, olha só, vou colocar a figura aqui da mão para vocês entenderem. Nesse caso, tá vendo que a corrente está subindo aqui e descendo aqui do outro lado? Então, olha, os 4 dedos aqui dessa mão representam o sentido do fluxo dessa corrente por essa bobina. E aí, esse dedo polegar, ele vai servir para indicar para a gente o sentido do fluxo magnético gerado por essa corrente. Então, olha só, a corrente está aqui representada pelos 4 dedos agora, aqui da espira, e o polegar ficou para cá, o polegar ficou virado para a esquerda. Isso quer dizer que nós vamos ter um campo magnético cujo polo norte está aqui, ó, virado então aqui para a esquerda, e o polo sul vai estar aqui do outro lado da espira. Então, nós podemos perceber que esse dedo polegar, ele vai virar, ele vai estar, né, posicionado, vai estar virado para o polo norte desse ímã que nós estamos imaginando que representa as linhas de campo magnético gerado pela corrente na espira. Eu falei sobre ímã na tela anterior, então só para nós relembrarmos o que é um ímã. Um ímã é um objeto capaz de produzir linhas de campo magnético ao redor dele. Conforme vocês podem observar, todo ímã aqui, ó, ele tem um polo norte e um polo sul. O campo magnético ao redor, nas proximidades desse ímã, ele pode ser representado a partir de linhas de campo magnético. E essas linhas, gente, sempre saem do polo norte e elas sempre chegam ao polo sul. São linhas fechadas, que nunca se cruzam, que saem do polo norte e chegam ao polo sul. Se nós pensarmos em colocar 2 ímãs próximos, o que vai acontecer? Sempre nós vamos ver que polos semelhantes se repelem e polos opostos se atraem. Então, note aqui, ó, colocando um polo sul próximo de um polo norte, vai acontecer um processo de atração. E note sempre que as linhas saem do polo norte e chegam no polo sul. Sempre saem do polo norte e chegam no polo sul. Agora, olha essa outra figura aqui. Quando nós aproximamos o polo norte de um ímã ao polo norte de um outro ímã. Nesse caso, vai acontecer um processo de repulsão. E conforme vocês estão vendo, mais uma vez, em todos os casos aqui, ó, as linhas saem do polo norte e chegam ao polo sul do ímã. Gente, então, com base no que nós falamos agora e na tela anterior, é possível nós percebermos que existem, né, pelo que nós estudamos até o momento, 2 maneiras de gerar campo magnético. A primeira é por meio do ímã, conforme vocês estão vendo aqui, e a segunda, que nós comentamos na tela anterior, é quando por um fio condutor
condutor, flui uma corrente elétrica. Sabemos que corrente elétrica fluindo por um condutor gera campo magnético. Você pode estar se perguntando agora por que eu estou falando a respeito dessa interação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Vocês estão lembrados que, na verdade, o que a gente quer entender agora é como que surge a tensão alternada. Então, vamos lá. A lei de Faraday da indução eletromagnética ela é uma lei muito importante que nós temos que entendê-la para poder compreender depois o processo de geração de tensão alternada. Então, olha só, se movermos um condutor através de um campo magnético, de maneira que ele corte as linhas de fluxo magnético, uma tensão elétrica será induzida através do condutor. Aqui tem algumas figuras para ajudar a gente a entender melhor essa lei. Olha só, gente, ele está falando aqui que nós temos uma situação onde existe um campo magnético e nós vamos mover um condutor através desse campo magnético. Então, olha só, nós temos aqui o polo norte e o polo sul de um ímã. Logicamente, teremos aqui as linhas de campo magnético. E nós vamos colocar um condutor nessa região onde existe o campo magnético. Se a gente deixar esse condutor parado, sem movimento, pessoal, nós não vamos enxergar nada, não vai acontecer nada. Agora, se eu movimentar esse condutor no interior dessa região que tem o campo magnético, se eu fizer movimento nesse condutor, eu vou perceber que vai ser induzida uma tensão entre os terminais desse condutor. Então, aqui é indicado nessa figura um voltímetro, que é um aparelho que mede tensão. Então, se você pegar esse condutor e movimentar ele na região onde existe campo magnético, você, de maneira, né, tá escrito aqui, de maneira que o condutor corte as linhas de fluxo magnético, uma tensão elétrica vai ser induzida nesse condutor. Olha só, aqui tem outro exemplo, ó, de uma outra possibilidade de condutor. Aqui nós temos, então, espiras formando uma bobina, temos N espiras de um material condutor. Nós temos essa região onde existe um campo magnético devido à existência do ímã. E se nós fizermos movimento aqui nesse condutor, de forma que ele corte as linhas de fluxo magnético, nós vamos observar o surgimento de tensão, uma tensão induzida através do condutor. Então, agora é possível nós entendermos melhor como que acontece o processo de geração de uma tensão alternada. Olha aí nessa animação, o que está acontecendo? Nós temos aqui um ímã, né, o polo norte e um polo sul do ímã, e nós sabemos então que existe linhas de campo magnético aqui nesse espaço. Nesse espaço foi colocada uma espira feita de material condutor, e essa espira está se movimentando. Como que ela está se movimentando? Não sei. Precisa de alguma força externa aqui para poder movimentar e girar a espira aqui nessa região. Quando isso acontece, gente, quando a espira se movimenta, nós podemos compreender que acontece uma interação entre essas linhas de campo magnético e o movimento dos elétrons que fluem por esse condutor. Isso acontece de forma que, dependendo da posição, né, da maneira com a qual a espira se movimenta, em um determinado intervalo de tempo, os elétrons vão fluir numa direção e depois eles invertem o sentido dele. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa flechinha representando a corrente, está mostrando para nós que ora ela está num sentido e ora ela está em outro sentido. E por causa disso, nós observamos aqui que essa lâmpada ela está sendo alimentada por essa corrente alternada e do jeito que está aí,
essa lâmpada ela está acendendo e apagando, porque a corrente ela assume um valor positivo, depois ela vai diminuindo, diminuindo, ela zera de valor. No instante que a corrente zera, a lâmpada apaga, depois ela inverte o sentido dela e começa a aumentar de valor de novo. Então, esse processo vai se repetindo à medida que a espira vai girando, e aí a lâmpada vai acendendo e apagando. O que acontece? Se a gente não quisesse visualizar esse efeito de acender e apagar da lâmpada, o que a gente teria que fazer? A gente teria que aumentar a velocidade com a qual a espira se movimenta. Cada vez que a gente aumenta mais a velocidade com a qual a espira se movimenta, a gente aumenta a frequência da tensão gerada. Nós vamos estudar melhor o que significa frequência daqui a pouco. Então, nós vamos aumentando essa velocidade, a frequência da tensão vai aumentando e chega uma hora que o nosso olho nem percebe mais que essa lâmpada vai apagar. É isso que acontece nas lâmpadas que nós usamos hoje em dia. Nosso olho, ele não consegue perceber que ela passa por um instante de tempo que ela apaga, mas isso acontece. Só que a frequência que ela acontece não é perceptível ao olho humano. E se agora a gente pensar o contrário, gente? Imagine que agora você tem um condutor que está parado e você tem um ímã que se movimenta. Olha só, aí nessa animação nós pedimos a ajuda do magneto para a gente entender o que está acontecendo. Então, veja, aqui agora o magneto está fazendo o ímã subir. Vocês estão vendo aqui que ele está subindo? E o condutor, essa linha aqui que está representada na cor roxa, representa o condutor. Vai surgir tensão induzida e corrente induzida nesse condutor também nessa situação. Então, veja, o que eu preciso que exista é movimento relativo entre o campo magnético e o condutor. Não importa se é o campo magnético que mexe e o condutor fica parado, ou se é o campo magnético que é estático e o condutor que se movimenta. Não importa. Das duas maneiras, a gente consegue gerar tensão e corrente induzida. Só que o que nós estamos percebendo aqui, o que a gente tem que ficar atento, é o seguinte, olha só, aqui o magneto está levantando o ímã. Olha só o sentido do fluxo do elétron, tá vendo? Presta atenção aqui, ó, no sentido do fluxo do elétron. Olha aqui esse ponteiro também do amperímetro que está medindo essa corrente. Olha, ele está virando aqui para a direita. Agora, eu vou mudar a situação. Vamos supor que o magneto, ao invés de fazer o movimento para cima do ímã, vamos imaginar que ele vai fazer o movimento contrário. Aqui, agora, o magneto está descendo o ímã. O que vai acontecer aqui, gente? Agora também vai surgir tensão e corrente induzida, mas vocês estão vendo que o sentido agora da corrente inverteu? Olha só, o sentido da corrente inverteu e a gente pode enxergar isso até aqui por meio do ponteirinho. O ponteirinho está defletindo agora para a esquerda, o oposto do que estava na tela anterior. Então, note que se nós ficarmos aqui movimentando esse ímã para cima e para baixo, nós vamos gerar tensão e corrente induzida, só que o sentido de fluxo, né, dessa corrente, ele vai inverter, ou seja, nós vamos estar gerando tensão alternada e corrente alternada. Resumindo o que nós entendemos então das análises anteriores, podemos afirmar que um campo magnético estacionário, ou seja, que não varia no tempo, mais um condutor em movimento, isso daqui representa uma situação possível de gerar tensão induzida. Então, veja, é o campo magnético estacionário, aquela primeira situação que nós vimos lá, o ímã paradinho e colocamos um condutor se movimentando na região do campo magnético. Agora, uma segunda possibilidade para gerar tensão induzida é um campo magnético que varia no tempo, mais um condutor em repouso. Foi a segunda situação que vimos
com as animações do magneto. Naquele caso, o condutor ficou parado em repouso e era o ímã que se movimentava, eram as linhas de campo magnético que se movimentavam. Nessa segunda situação, nós também temos condição para poder gerar uma tensão induzida. E se nós tivermos movimento das duas partes ao mesmo tempo? Também, se nós tivermos um campo magnético que varia no tempo, mais um condutor em movimento, nós também temos condições para poder gerar tensão induzida. Então, a partir da observação dessas três condições, nós concluímos que para gerar uma tensão induzida, nós precisamos que exista movimento relativo entre o campo magnético e o condutor. Aí, gente, então tá escrito aqui que nós temos essa condição de produzir tensão induzida que varia no tempo. Sempre a tensão induzida é a causa primeira, tá? Eu sei que às vezes eu tô falando tensão induzida, às vezes eu tô falando corrente induzida. Mas o que nós produzimos primeiro é a tensão induzida. Depois que temos a tensão induzida, se nós tivermos um caminho fechado, condutor, aí nós temos condições de ter corrente também, certo? Então, se existir um caminho fechado condutor, nós vamos ter tensão induzida e também corrente induzida, né? Se houver esse caminho para a corrente poder fluir. Essa tensão induzida, que varia no tempo, dependendo da maneira que nós fazemos esse movimento relativo entre campo magnético e condutor, pode ser que nós vamos conseguir gerar uma tensão induzida que seja alternada na forma senoidal. Então, é por esse princípio que é gerada a tensão alternada senoidal que nós usamos nos sistemas elétricos. Eu vou mostrar então melhor esse processo na próxima tela com uma animação. Agora, nós podemos enxergar aqui nessa figura a representação de um gerador de tensão alternada bastante elementar, só para a gente entender mesmo o princípio de funcionamento. Então, observem, nós temos aqui polo norte e polo sul de um ímã. Nesse caso aqui, as linhas de campo magnético, o campo magnético não varia, está parado. E nós vamos colocar uma espira condutora aqui nessa região e vamos então utilizar alguma força externa para movimentar, para mexer essa espira na região onde existe esse campo magnético. Então, o que vai acontecer, gente? À medida que nós vamos girando essa espira, a interação, igual eu disse para vocês, entre o campo magnético e os elétrons livres que estão nessa espira, essa interação vai acontecendo da forma que eu vou mostrar aqui nessa animação. Então, olha só o que está acontecendo. Veja, observem que nesse voltímetro aqui, ora o ponteirinho vai para um lado, ora o ponteirinho vai para o outro. Isso indica que a tensão induzida, a corrente induzida no condutor, ela muda de polaridade. Além disso, essa tensão que é gerada pelo gerador, ela vai constituindo esse formato senoidal. Ela começa aqui num zero, sobe até um valor máximo positivo, diminui até zero, vai crescendo para um valor máximo negativo e depois diminui até zero de novo. Então, notem aqui, ó, vou fazer a animação rodar mais uma vez. E aí, nós enxergamos, então, que dependendo da posição da espira, vai acompanhando aqui, nós vamos ter uma posição diferente da tensão, um valor diferente de tensão gerada, e aí nós observamos a formação da tensão senoidal. Olha só, é esse o processo que nós podemos obter, então, a tensão alternada por meio desse gerador elementar. Aí você pode estar agora se perguntando se é esse o processo que acontece na geração de energia elétrica, por exemplo, em hidrelétricas. O princípio que nós usamos em termos de eletromagnetismo é esse que eu expliquei para vocês.
Mas o funcionamento do gerador é um pouquinho diferente. Eu vou explicar aqui em linhas bem gerais, só para vocês entenderem mesmo a ideia do princípio de funcionamento. Então, note, o que nós temos aqui no gerador da usina hidrelétrica? Aqui na parte de cima, pessoal, nós vemos duas partes que constituem a máquina, o gerador. Nós temos o estator e nós temos o rotor. No rotor, nós precisamos fornecer para esse rotor aqui uma corrente contínua. Essa corrente contínua que flui aqui pelas bobinas do rotor, eu pergunto para vocês, ela gera campo magnético? Sim, ela gera campo magnético. Porém, como ela é uma corrente contínua, esse campo magnético ele não varia no tempo. Lembra que nós falamos que para poder induzir tensão, nós precisamos ter movimento relativo entre o condutor e o campo magnético? Se eu quiser induzir tensão aqui no estator e eu tiver um campo magnético que não varia no tempo, eu não vou conseguir induzir nada no meu estator. Eu preciso de ter campo magnético que varia no tempo. Então, eu coloco a corrente contínua aqui para gerar um campo magnético, só que se não existir esse movimento relativo, nada feito. Então, o que é feito aqui nesse gerador, gente? Esse gerador, ele é acoplado mecanicamente com uma turbina. E o que acontece aqui nessa turbina aqui embaixo? Passa um fluxo de água aqui que vai movimentar, que vai girar aqui as pás da turbina. Então, nós movimentamos, giramos as pás da turbina e, a partir daí, esse campo magnético gerado pela corrente contínua que está no rotor, ele vai começar a variar no tempo, porque ele vai se movimentar por causa do movimento aqui causado pela água. Então, como agora sim nós temos um campo magnético que varia no tempo, esse campo magnético é capaz de induzir tensão elétrica na bobina do estator, que está paradinha aqui, o estator não se mexe. Então, a partir disso, nós temos tensão induzida no estator e é assim que a gente gera a tensão na usina hidrelétrica. Só que esse processo, gente, é uma geração trifásica. Nós geramos 3 fases diferentes. Aquela forma de onda que eu mostrei para vocês na tela anterior é só uma das fases. Esse processo aqui é um processo trifásico, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque o nosso objetivo, por enquanto, é só compreender esse processo de geração. Essa figura mostra a representação esquemática, então, de uma usina hidrelétrica. Veja que aqui nós temos o reservatório de água, aqui nós temos a represa. Aqui nós temos o duto por onde a água vem, ela passa por esse duto e aqui ela, com a força dela, consegue gerar as pás da turbina. Quando ela gira as pás da turbina, essa turbina está mecanicamente acoplada ao rotor. Lá no rotor tem corrente contínua, está gerando um campo magnético parado, só que quando você gira, o rotor, esse campo magnético passa a variar no tempo. E aí ele consegue induzir tensão no estator. A partir daí, essa tensão gerada passa por um transformador elevador. Esse transformador vai elevar o nível da tensão gerada para níveis bem maiores e aí essa energia vai viajar aqui por meio das linhas de transmissão. Esse processo de elevar a tensão, gente, por exemplo, existe linha de transmissão de 500 mil volts, 750 mil volts. Esse processo de elevação para transmissão acontece para evitar perdas no processo de transmissão de energia. Aqui nessa animação, nós temos a representação do mesmo processo. Veja a água aqui passando pelo duto, girando as pás da turbina. A turbina está acoplada ao rotor, o rotor também se movimenta. Isso faz com que exista um campo magnético variável no tempo. Esse campo magnético variável no tempo, que é gerado a partir do movimento das bobinas do rotor, que tem corrente contínua, faz induzir, então, uma
tensão alternada aqui na bobina do estator. E a partir daí, essa tensão gerada aqui no estator, como eu disse para vocês, é um processo de geração trifásica, nós temos uma máquina trifásica, aí vai passar pela elevação aqui por meio do transformador e depois essa energia vai ser transmitida. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês a respeito de corrente contínua versus corrente alternada. Eu espero que tenham entendido. Anotem as dúvidas para me perguntar depois. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.